Amados, Mateus capítulo de número 5, hoje eu vou dar continuidade ao que foi ministrado na quinta-feira, em que nós falamos que uma igreja profética, ela é sal da terra. Se você ouvir esse sermão, eu te oriento depois, sei lá, no YouTube, procurar o sermão de quinta, para que faça total sentido e possa acrescentar muito mais ao nosso entendimento pela manhã. Mas os que não vieram não vão ficar desconectados. Porém, se depois você puder ouvir isso, vai ser magnífico. Mateus capítulo 5, nós ministramos quinta-feira que Jesus ensina que nós somos o sal da terra, nós preservamos o mundo a qual nós vivemos. E no verso de número 14, agora ele vai dizer que nós somos luz do mundo. Veja, a partir do verso 14, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Você pode ler o verso 15 bem alto? Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, um pedestal. Verso 16 ainda dizer o seguinte: da mesma forma, suas obras devem brilhar. Fala para a pessoa ao seu lado assim: suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Elas devem brilhar por um propósito, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no Senhor. Muito obrigado por essa tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Pode se assentar, querido. Dando continuidade ao que foi ministrado quinta-feira sobre uma igreja profética a partir da nova aliança. Nova aliança. Nós falamos isso na quinta-feira e eu preciso dar continuidade. Além de nós, como sal da terra, preservarmos a terra em que nós vivemos, nós fomos chamados para revelarmos a natureza de Deus. E muitas vezes, a maneira como Deus age e a maneira como Deus pensa. E isso é uma responsabilidade tremenda que Deus colocou para nós, para você que está me ouvindo, em que nós apresentamos o mundo quem Deus é. Nós somos a revelação, a luz, como diz o texto, do Pai. Nós somos a sua carta de amor ao mundo. Nós representamos Cristo aos perdidos. Nós somos a Bíblia que muitos não conseguem ler. Eles olham para nós com essa expectativa: o que eu vou aprender de Deus hoje a partir da vida do Marcos? O que na vida do irmão Michael eu posso entender a respeito de Deus? Ele não é crente. Se ele é crente, então eu tenho que ver Deus na vida dele. E é uma expectativa que colocam sobre nós e está certíssima. Está certíssima. Uma igreja profética revela a vontade de Deus, a graça de Deus, o Espírito de Deus, o amor de Deus, a doce comunhão do Senhor. Nós, como igreja, revelamos quem Deus é, os seus atributos, e, como dito, é uma grande responsabilidade. Porque se você apresenta um Deus errado, eles vão ter uma percepção errada a respeito de Deus. E é muito curioso falarmos sobre isso, porque infelizmente é o que mais tem por aí. Pessoas perdidas com uma visão errada de Deus, porque alguém o apresentou de uma forma totalmente errônea, que não é bíblico. Misturado com os seus pensamentos, as suas coisas, com as suas crises emocionais, com as suas crises sociais, eles querem apresentar a Deus de um jeito que não tem nada a ver com Ele. Esses eu gosto de chamar de profeta do caos. E é o que mais tem por aí. Não pode surgir uma tragédia que eles são os primeiros a dizer: Deus está pesando a mão. Covid veio, Deus está irado, está varrendo a terra. A enchente no Rio Grande do Sul veio, é o fim dos tempos. Aconteceu o desastre em Petrópolis, olha, a ira de Deus está varrendo tudo. É uma mentalidade totalmente estúpida e errônea. Não é bíblica. E hoje nós vamos aprender o que é uma igreja bíblica através da nova aliança em Cristo Jesus. Profetas do caos só trazem destruição e mostram um Deus que não tem sentido algum, mas que para eles é baseado na antiga aliança. Ouça isso: Jesus, a caminho de Jerusalém,
Ele sai da Galileia, vai para Jerusalém, no processo, no caminho, no caminhar, ele para em Samaria e manda os seus discípulos irem à frente para encontrar hospedaria para eles. Tiago e João vão até lá e conversam, procurando um lugar para eles poderem ficar. Abre uma das portas e alguém ali se apresenta e, olha, nós estamos vindo com Jesus, nós queremos procurar um local. E um samaritano que abriu a porta disse, vocês têm cara que estão indo para Jerusalém. Sim, de fato, então não vou abrir a porta para vocês. Aqui você não vai encontrar moradia. Porque na percepção do samaritano, eles não gostam de ninguém que é de Jerusalém e muito menos de quem está indo para lá. A Bíblia conta para nós que eles voltam indignados. Eles voltam indignados. Chegam até Jesus e vão dizer, lá em Lucas 9:54, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias fez? E aí Jesus olha para ele e vai dizer, no verso 55, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Que espécie de espírito vocês são para pedir para que eles sejam queimados? Não faz sentido. Esse mesmo João que ouviu essa exortação, ele vai dizer lá na frente, lá em 1 João capítulo 4, verso 1, uma vez maduro, uma vez que cresceu, ajuda aí, uma vez que cresceu, uma vez que aprendeu, 1 João 4, ele vai dizer, verso 1, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque ele, lá atrás, em Lucas 9, ele entendeu que quando ele falou, não era o Espírito de Deus, mas era de ira, destruição. E agora ele maduro, ele vai dizer, gente, olha, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verso de número 2, ele ainda vai dizer algo magnífico. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele está dizendo, queridos, eu como apóstolo, quando era discípulo, eu cheguei para Jesus e pedi para que queimasse uma cidade inteira. Aquele não era o Espírito de Deus. Aquela era a minha carne misturada com ira, com indignação. Aquilo não provinha de Deus. Mas hoje, mais maduro, depois da descida do Espírito Santo, eu posso dizer com clareza, cuidado com que espírito vocês estão dizendo, porque muitas vezes não é de Deus. A experiência de João amadureceu, ele agora está dizendo, até eu como apóstolo caí nessa. Você sabe de um texto que eu amo muito, Jorge? É Jeremias capítulo 29. Para mim não tem exemplo mais magnífico do que esse. A Bíblia conta para nós, lá no capítulo 25, que Deus está dizendo para o profeta, vocês vão ficar 70 anos no exílio da Babilônia. Quanto tempo? 70. 70. E aí, no capítulo 29, Jesus começa a dar orientações para eles. Olha, vocês vão construir casas, vocês vão morar com eles, respeita o pessoal, trabalha com a boa vontade, porque se a nação prosperar, vocês prosperam também. E Deus começa a dar algumas orientações nesse período de 70 anos. Só que Deus conhece o ser humano. Deus conhece a dureza do coração. Ele conhece o ser humano e sabe como eles são enganosos em seu interior. E aí Deus vai dizer para Jeremias, Jeremias, fique atento, hão de surgir profetas que vão dizer que não são 70 anos. Eu estou dizendo 70 anos. Verso 8 de Jeremias 29. Vocês podem ler bem alto? 1, 2, 3 e... Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Rapidinho. Aonde? Fora ou dentro? Dentro. No meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos que sonhais. Verso adiante, o que ele vai dizer? Porque eles... Não, pois é. Estou dizendo, Jeremias, 70 anos. Mas vai chegar alguém aí e vai começar, olha, Deus me diz que amanhã nós vamos sair. Mentira.
Daqui a um mês vai chegar alguém e vai dizer, não, esse é o ano. Daqui a 2 anos alguém vai dizer, não, nós estamos cansados, nós vamos sair dessa peleja. Mas eu já decretei, vão ficar 70 anos. Mas é bem comum que no meio de vós, um dos profetas vão se levantar e vão dizer, calamidade, destruição, engano, Deus vai tirar hoje. Verso 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei. Que espécie de espírito vocês são? Que espécie de espírito vocês são? Uma das maiores tragédias do mundo vem de vozes proféticas. Ao mesmo que ela levanta, anima e consola, tem gente que faz questão de se levantar, se levantar para só gerar calamidade, caos, perdidos na sua expectativa de destruição. E nós pregamos isso quinta, então eu não quero dar continuidade. E eles ficam, ao invés de apresentar um Deus que quer cuidar da humanidade, eles apresentam um Deus que quer destruir tudo. A mente deles está na antiga aliança, não está na nova a partir de Cristo. A mentalidade deles está totalmente confusa. Ao invés de apresentar um Cristo que quer salvar, que quer curar, só apresenta a destruição. Mateus capítulo 6, verso 23, Jesus vai dizer, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Se você se diz profetas, e se vocês, irmãos, que gostam de ouvir profetas do caos, cuidado, porque as trevas deles vão entrar em vocês. Gasta tempo ouvindo porcaria de TikTok, dizendo com fundo falso, com musiquinha, o fim está vindo. Isso é estupidez. Uma irmã recente mandou um vídeo, eu falei, irmã, essa aí é médica mesmo? Cadê o CR? Cadê o CRM dela? Está aí no vídeo? Não. Então por que você está dando ouvidos, meu Deus? Vai para a consulta, pergunta ao médico. Pastor, esse cara é profeta? Quem é esse cara? Meu Deus, eu nunca vi na minha vida. Ah não, ele se diz pastor. Meu irmão, vai na padaria, qualquer um se diz pastor. Não, ele se diz profeta. Você nem conhece a vida do cara, meu Deus do céu. Mas no nosso interior, nós gostamos de ouvir destruição. O mundo está acabando, as bombas vão destruir tudo, tudo vai ao fim. Fica nessa mania infernal de que, na perspectiva, o mundo é destruição, é tudo destruição. Jesus morreu para quê? Para salvar o mundo. A nossa mentalidade tem que estar nisso. Ah, pastor, mas olha o mundo que vivemos. O Covid foi Deus. Rio Grande do Sul foi Deus. Aqui e ali foi Deus. Foi Deus julgando o Brasil. Às vezes a gente não quer dar ao diabo o poder que ele tem. Então a gente fala que foi Deus. Só que a gente esquece que nesses dois tem uma pessoa chamada ser humano. E a maldade do ser humano. E na China que tem terremotos e os prédios são de uma forma tecnológica preparada para isso. Ah, mas e a enchente no sul? Vai ver se o dinheiro público é enviado para proteger diante das atrocidades da criação, do problema climático. Quem é morador de Petrópolis sabe dos problemas antigos, anos e anos os mesmos problemas. Cadê o dinheiro público para resolver esse problema de vez? Não tem. O problema não é que Deus mandou a chuva, o problema é que há corações corruptos que desviam coisas que é para ajudar pessoas. Não, mas é culpa de Deus. O Covid é culpa de Deus. Não é. Será que Deus é esse que odeia tanto a humanidade que levou parentes nossos? Que Deus é esse? Mas a nossa mente não é Deus. Não, foi o coração maldoso do homem que quis proliferar isso para todos os cantos. Cadê a gente que viu no carnaval? Todo mundo sabia, estava vindo em agosto as notícias. Não, vamos ter carnaval, esquece as notícias. E depois vieram o resultado disso. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a maldade do ser humano. E nós gostamos de ouvir pessoas que falam sobre calamidade, caos. Não coloque nas mãos de Deus algo que é o ser humano que tem feito. Lucas capítulo 9, verso 55. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são?
Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Que espécie de espírito está sobre nós? Nós somos profetas da nova aliança. E os profetas dos caos, eles são da antiga aliança. Eles gostam de pegar o Antigo Testamento e gritar e dizer destruição, porque é isso, aquilo, outro. Mas na nova aliança, cadê os profetas para dizer que há sim possibilidade de pessoas serem salvas? É muito mais fácil eu me defender e dizer, não, aquela prostituta vai para o inferno rápido. Mas ao invés de nós lembrarmos que Jesus morreu na cruz por aquela mulher e declarar em nome de Jesus, essa mulher vai mudar vidas ainda. Essa mulher vai se converter. Essa mulher vai parar de destruir casamentos. Essa mulher vai mudar de vida, ainda vai mudar a vida das amigas dela. Não. É mais fácil chegar e dizer, prostituta, isso, aquilo, outro, vai para o inferno mesmo. Por isso que a gente fala da antiga aliança e da nova aliança, e para que isso adentre mais a nossa mente, precisamos entender como que Deus se relacionava na antiga aliança. Aí a gente vai entender os profetas do caos. E como Deus se relaciona agora na nova aliança, que é nosso tempo. Nós nascemos na nova aliança, depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou pelos nossos pecados. Então não faz sentido alguém profetizar coisas de desgraça se eles não nasceram antes de Cristo. Não faz sentido. Mas para que a gente entenda como que Deus se relacionava, vou te dar o seguinte exemplo. Na antiga aliança, que era na lei de Moisés, o relacionamento de Deus com o ser humano, com o seu povo, era baseado em condições. Veja, se obedecessem, eram abençoados. Se desobedecessem, vinham maldições, chuvas, colheitas, saúde, inimigos, tudo Deus mexia para ir contra o povo. O foco era lei, obediência e consequência. Mas na nova aliança em Cristo Jesus, o relacionamento de Deus é baseado em graça. Não é o que fazemos, mas é o que Cristo fez na cruz por nós. Eu estou apontando para trás porque eu achei que tinha uma cruz aqui, eu esqueci que está sem cruz, né? Ele é baseado no que Cristo fez por nós. O foco é o amor, perdão e filiação. Mas para entrar melhor ainda, olha que interessante. Imagine você entrando num apartamento onde você vai morar. E lá tem uma placa com os seguintes dizeres, dessa seguinte maneira: se você obedecer, você pode entrar e morar aqui. Se você descumprir alguma regra, você será expulso daqui. Essa é a casa que representa a antiga aliança. Você só permanece se obedecer. Se você errar, você é expulso. Dá para viver numa casa assim, Marilane? Não, eu não consigo. Acho que eu nem vivo, eu fico tenso toda hora. Se eu colocar, se eu servir de café e cair um pingo, isso já é considerado um erro. Quem esquece luz acesa em casa? Levanta a mão. Estão lascados, vocês estão lascados. Ai de vocês. Ai de vocês. Mas imagine você adentrar numa casa em que na placa está os seguintes dizeres: você já é da família e a porta sempre está aberta para você. Nessa casa eu me sinto mais em paz. Porque nessa casa eu entendo que eu sou filho, eu sou aceito ali, simplesmente por eu ser filho. Mas aí talvez você vai dizer, mas pastor, esse negócio de graça é fazer tudo o que a gente quer, como é que é isso? A questão não é a graça de Deus, o problema somos nós. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui já foram aborrecentes? Levanta sua mão. Aborrecentes. Não é adolescente, é aborrecentes. Veja, lá está o adolescente. Ele tem comida em casa. Os pais se sacrificam para dar tudo para eles. Não paga uma conta. Muita glória, tempo bom, né? Não ajudam na geladeira. Às vezes, desrespeita os pais. Acha que ninguém entende eles. Sempre está se sentindo ignorado pelos seus. Nunca está bom o suficiente. Esse é um bom aborrecente. Ele sabe da graça que tem sobre ele, mas ele não reconhece. Esse é o problema de muitos crentes. Ficam confusos.
E olha que interessante, mesmo debaixo dessa graça, mesmo debaixo desse amor dos pais, ele não é expulso de lá. Ele não é expulso porque não ajuda, não limpa a louça, reclama de tudo, acha que está na razão, ninguém entende ele. Ele é expulso dessa casa, sim ou não? Não! Isso é graça. Então, pastor, posso fazer o que quiser? Pelo contrário, o problema não é a graça, é a imaturidade desse adolescente. Porque se o adolescente entender, cara, meu pai e minha mãe trabalham para pagar minha escola, para botar alimento na minha casa, poxa, as roupas que eu uso, meu Deus, eu preciso tratá-los com amor. Meu Deus, eu tenho internet, eu tenho celular, meus pais fazem de tudo o melhor para mim, se sacrificam para proporcionar o melhor para mim, não tem como eu agir dessa maneira. Isso é entender a graça de Deus. E uma dos maiores aprendizados que a gente tem na vida, não sei se você foi assim, mas eu só passei a dar valor para meus pais quando eu saí de casa, quando eu fui para a faculdade. E ali eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu agia dessa maneira? Misericórdia. Às vezes a gente assim, o filho pródigo sai de casa, faz tudo de errado, quando ele cai em si, ele volta. E ele reconhece como que ele foi estúpido, como que ele foi motivado pela ira, pelas vontades. O problema não é a graça de Deus, o problema é que a gente não sabe lidar com ela, porque nós nos achamos o centro do universo. E aí eu pergunto para os irmãos, quantos podem parar de ser aborrecentes diante do Senhor? E começar a dizer, Senhor, eu reconheço o teu amor na minha vida, eu reconheço o teu cuidado na minha vida, eu reconheço quão gracioso o Senhor é comigo, eu reconheço que o Senhor é um Deus maravilhoso. Aí eu posso ler os textos e dizer, não, até aqui de fato o Senhor tem me ajudado. Essa nossa relação com Deus tem que ser assim dentro de casa também. Teus filhos podem errar à vontade, mas vocês vão dizer para eles, a gente ama ele do mesmo jeito, é na verdade. É assim que Deus olha para nós às vezes. Olha com nossos comportamentos e fala, nossa, que filha mais teimosa. Mas ela é minha filha. Por isso que às vezes o tema da graça deixa algumas pessoas bastante confusas, porque não consegue ter maturidade de reconhecer que o pai está lá, que a mãe está lá, que tem tudo direitinho, tudo bonitinho. Às vezes a gente não tem essa capacidade, porque nos falta um pouco mais de humildade. Humildade. Levíticos capítulo de número 26. Levítico capítulo de número 6. É o texto base para a casa da antiga aliança. Lá no verso de número 3 vai dizer o seguinte, Levítico 26, verso 3. 26, verso 3. Você pode ler bem alto? Se andares nos meus estatutos, diz Deus, e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei a chuva a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo. Mas, verso 14, Carlão, porém, entretanto, contudo, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos os meus mandamentos, o que acontece no verso 15? E se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, verso 16, bem alto, igreja, então eu também vos farei isso, que é o quê? Porei sobre vós terror. Na antiga aliança, você só é aceito a partir daquilo que você faz, e não daquilo que você é. Mas na nova aliança, em Efésios capítulo 2, verso 19, diz, portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Se você aceitou Jesus, você faz parte da nova aliança. Não, eu sou da antiga aliança. Esquece isso. Se você aceitou Jesus, você vive a nova aliança. Porque Jesus é a nova aliança. Aqui o relacionamento de Deus conosco é intimidade. É um Deus que olha para o filho e vai dizer o seguinte, meu Deus, a Marilane está fraca, mas eu preciso animá-la.
porque eu sei da dificuldade dela, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos impulsionando, vai nos animando. Sei que pensamos, pastor, mas no Antigo Testamento as profecias eram muito duras. Verdade. Era um Deus muito duro. Verdade. Não continua o mesmo? Não. Veja, na antiga aliança, era como um voto de casamento. Deus quis andar com o seu povo, mas para isso eles tinham que obedecer às leis de Moisés. Então, nas leis de Moisés, eles eram santificados para andar com Deus, que era santo. Que é santo, misericórdia, que é santo. Mas aí, não deu certo, por causa do coração dos seres humanos. E uma nova aliança, então, precisava ser feita. Deus reconhece que a dureza do coração dos homens não iriam fazê-los ser santos, como Ele é santo. Então Deus diz, eu preciso dar um novo coração, um novo espírito. Ele vai dizer isso por meio do profeta. Então ele decide uma nova aliança, mas eu e você sabemos muito bem que quando nós estávamos no altar, os que aqui são casados, nós olhamos para o marido olhou para a esposa e fez os votos que diz, na tristeza e na alegria, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, até que a morte, uma aliança só pode ser quebrada se alguém morrer. Foi por isso que Deus mandou Jesus Cristo sobre nós. Ele precisou morrer para que a antiga aliança fosse desfeita e uma nova aliança surgisse. É essa mentalidade que nós temos que entender até que a morte nos separe. Então Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que assim toda a antiga aliança fosse desfeita e uma nova aliança, uma aliança melhor fosse colocada. E agora a gente entende que nós vivemos numa nova aliança, onde o relacionamento de Deus para conosco está unicamente ligado a relacionamento. É quem você é em Cristo que vai fazer com que o Pai se aproxime de você. Quanto mais de Cristo, quanto mais do Espírito eu tenho, mais Deus se relaciona comigo. É o favor do Senhor sobre nós. Na antiga aliança, Davi disse em Salmo 26, verso 5. Olha a oração de Davi. Tenho odiado a congregação dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Davi dizia que ele detestava o pecado. E com base na antiga aliança, Jesus chega e os fariseus e os saduceus e os republicanos, todos eles estão assim meio em crise com os comportamentos de Jesus. Até que a Bíblia conta para nós que em um determinado momento, em Marcos capítulo de número 2, baseado na aliança, os publicanos perguntam a Jesus, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Como ele pode comer com pessoas que são crentes e pessoas que são pecadores? Não faz sentido. Davi odiava sentar com eles. Como que ele senta com esses homens? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus diz em Marcos capítulo 2, verso 17, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo que a partir dele, Deus rejeita o pecado, mas Ele ama o pecador a ponto de buscá-lo. Esse é o entendimento novo, esse é o entendimento de Cristo. Nós somos profetas da nova aliança, não profetizamos caos, nós profetizamos para fortalecer, para animar e para consolar o ser humano. Esse é o nosso papel, e se eu entendo isso, eu não posso ficar dando ouvido a essas ladainhas que a gente ouve por aí, de só destruição, só de morte. Ele não entendeu a Bíblia ainda, ele não entendeu o que é Jesus, ele ainda não compreendeu que o Antigo Testamento, ele serviu para nos levar para um novo momento, para uma nova situação, para uma nova perspectiva, que em Cristo tudo muda. É por isso que os fariseus tinham raiva de Jesus, eles entravam em total, amigo, a mente deles explodiam. Como? Jesus senta com esses homens, se Davi está dizendo que ele tinha pavor. Mas eu vim buscar os pecadores. Eu vim buscá-los e restaurá-los, porque essa é a vontade do Pai. Vocês sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Uma igreja profética, ela é luz para este mundo. Nós mostramos quem o Pai é. Nós mostramos quem o Pai é. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Às vezes,
A Denise chega em ambientes, se ela não for luz daquilo que Deus é, as pessoas não vão glorificar a Deus. Se a Valéria chegar num ambiente e mostrar quem Deus é, através da maneira de falar, através da maneira de ser, as pessoas vão dizer, não, de fato, eu reconheço que existe um Deus bondoso, porque eu vejo isso na vida dela. Ela está apresentando um Deus que talvez elas estão vendo totalmente diferente. Talvez elas estejam ouvindo coisas, estejam vendo vídeos porcarias. Não, que Deus é esse? Que Deus é esse que perdoou? Que Deus é esse que está disposto a perdoar? Às vezes a percepção que muitos têm é muito negativa. Por isso eu pergunto, o que nós vamos resplandecer? Veja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que você vai resplandecer? Porque se você souber que tipo de espírito há em você, você vai saber se você resplandece Deus ou somente caos, somente desgraça, e aí vai. Precisamos nos despir da velha aliança, da antiga aliança, toda vez que quisermos profetizar, orar, impor as mãos sobre alguém. Mateus 5, verso 43, vai dizer o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, o que ele diz? Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai que está. Jesus representa um paradigma na mente de muitas pessoas. Não, a destruição foi porque Deus quis, porque Deus quer salvar os seus. Nós aprendemos na quinta-feira, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Não, pastor, olha, Deus matou aquela pessoa. Não, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Da onde a gente está enfiando coisas, por isso que a gente tem que se despir de alguns conceitos. João capítulo 3, verso 16. Vocês já sabem de cor, sim ou não? O que diz? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E o que diz o 17? Porque Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? O que dizer das palavras de Jesus em João capítulo 12, verso 47? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E alguns perguntam, pastor, os judeus não creem em Jesus, eles vão para o inferno. Deixa eles com Cristo lá, irmão, misericórdia, me ajuda. Me ajuda. Não, mas eu quero. Não, esquece isso. Se Jesus está dizendo que não condena os que não creem, quem somos nós para fazê-lo? Mas nós nos enchemos com o coração e com a boca para dizer, olha, ele não aceitou, ele vai. Isso não funciona. Me lembro uma vez que eu fui fazer uma visita, porque o filho de uma irmã da igreja, tinha um carro a gás e o carro explodiu. Em alguns segundos ele conseguiu escapar do carro, mas ele ficou todo queimado. Foi para o CTI, foi para a UTI, depois foi mudando e começou a ser liberado, mas estava todo enfaixado. E eu fui fazer essa visita. A irmã pediu, pastor, vem aqui, por favor, vamos agora. E fui junto com o irmão. O irmão é uma figura. Aí eu falei assim para ele, olha, nós vamos lá, nós vamos orar, conversar com ele, vamos orar por ele. Eu sei que ele não é crente, mas nós vamos orar por ele. E eu sempre falo, vamos com calma. Calma. Chegamos lá, rapaz todo enfaixado, deitado, tudo, situação assim, triste. Começamos a conversar com ele. Eu, como pastor, sei que tem coisas que não são na força. Mas o meu amigo estava muito empolgado. Mas ele estava muito empolgado, Guilherme. Então ele começou a conversar com o cara também. Olha, Jesus morreu por você. Olha, ele te curou. Você teve um livramento de Deus. Aceite Jesus hoje. O cara olhou para ele e disse, não. Meu amigo ali
ficou vermelho, depois ficou roxo. Saiu dali, eu conversando, falei assim, e aí, varão? Ele é um burro, é um estúpido, é um vagabundo. Que isso, cara? Como que ele não aceita Jesus? Deus curou ele, Deus salvou ele é um estúpido. Calma, não é assim. Cabe a cada um a sua hora. Ele já reconheceu que foi livramento. Ele com certeza deve estar pensando, esse Deus me ama. Agora daqui adiante a gente ora por ele. Mas irmãos, ele ficou indignado o caminho inteiro, mas com muita raiva. Porque ele não aceitou que o homem não aceitou Jesus. Jesus está dizendo no capítulo 12, verso 47 de João, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus deu um livramento para ele. Mas mesmo assim ele endureceu o coração. Mas Deus vai dar outras oportunidades. Até que aquele coração se arrependa e reconheça e confesse Jesus como Senhor e Salvador. O meu e o seu papel é sempre orarmos para que as pessoas se convertam. É sempre ter oportunidade, aproveitar as oportunidades que estão diante de nós, ou que foi ministrado a nós no encontro dos homens. Sempre, todo momento é uma oportunidade para apresentar Jesus para alguém. Mas às vezes nós temos que ser calmos também. Não é por força. É por isso que eu sempre oro para que as pessoas tenham um encontro de poder com Deus. Sabe, o louvor pode ser perfeito, o pregador pode ser perfeito, as orações podem ser perfeitas, mas talvez a pessoa vá embora do mesmo jeito. Talvez nem mude aqui dentro. Mas se a gente começar a orar para que a pessoa tenha um encontro de poder com o Espírito Santo, meu irmão, a igreja pode ser horrível, o louvor pode ser a porcaria, o pregador pode falar tudo errado, mas se ele tiver um encontro com o Espírito Santo, irmãos, é suficiente. Por isso que a minha oração, Senhor, que gera encontros de poder, encontros sobrenaturais, que a pessoa se sinta assim tomada de um choque espiritual poderoso. Sabe, Jesus estava ministrando sobre... Jesus estava em Nazaré, na sua casa, ali com o seu povo, no seu bairro, no seu povoado, e ele foi para a sinagoga num sábado, e aí as pessoas já começaram a conhecer a fama de Jesus, então ali foi dada a oportunidade de Jesus falar. E então entregaram para ele o livro de Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao 2, que diz: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então Jesus diante dele, Isaías 61, verso 1 ao 2, ele começa a ler. Lucas capítulo 4, verso 18 ao 19, diz que, Jesus lendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ponto. A congregação toda ficou ali perplexa. Uau! E aí Jesus entregou o rolo, entregou a Bíblia, entregou o livro, e todo mundo esperando ele concluir o texto. Fechou, entregou, e sentou-se à cadeira de Moisés. Que toda a sinagoga tinha a cadeira da lei, a cadeira de Moisés. E aí ele sentou ali, e a Bíblia diz no verso 20, e cerrando o livro, tornou-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. E Jesus senta na cadeira de Moisés e conclui no verso 21, hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. Meu amigo, eles ficaram assim desesperados, uns começaram a ser tomados de ira. Cadê a parte final de Isaías 61, que diz que é o ano aceitável do Senhor e ao mesmo tempo é o dia da vingança do nosso Deus? Por que ele não está falando de vingança? Por que ele está falando de destruição, de um Deus que queima tudo? Cadê isso? Cadê o Deus que vai vir com fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra? Por que ele não está dizendo isso? E Jesus entrega, fecha, dá, ele senta e o pessoal ali, não, hoje se cumpre. E é nesse exato momento que eles começam a se questionar. E começam a ouvir aqui, eu troquei fralda dele. Ele não é isso tudo não. Aí vem o outro,
Eu lembro dele quando criança, eu conheço ele, a mãe de Maria. Você conhece a história de Maria, né? Ninguém sabe quem é o pai, essas coisas. Não considero isso aí, não. Começaram a desconsiderá-lo porque ele não cumpriu os últimos versos, a ira, a vingança do Senhor. Ele não disse isso. Porque a partir da nova aliança, Deus quer primeiro trazer salvação. A destruição vem depois. Mas eu não estou preocupado com a destruição. Eu quero salvar o máximo de pessoas que nós pudermos. Mas tem gente que só está preocupado com a destruição. Que é tanta destruição que não percebe que está se autodestruindo a si mesmo. Errei, né? Está num processo de autodestruição. Não, pastor, olha só, eu estou salvo, está tudo certo. Eu quero mesmo que todo mundo se lasque. Querido, você não entendeu errado. Eu não sei que Deus, não sei que Bíblia você está lendo. Isso não existe. Mateus 5, do 14 ao 16. Nós podemos ler bem alto? Mateus 5, do 14 ao 16. Vós... Verso 16 bem alto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Uma igreja profética, ela começa a partir da nova aliança. É como o sal da terra que preserva o mundo. Eu não quero que o mundo seja destruído. Assista o sermão de quinta-feira, eu não quero prolongar. Eu não posso deixar de falar isso. Tem gente que na oração faz assim: Senhor, vem com fogo sobre Copacabana, destrua Copacabana, olha os pecadores, irmão, Copacabana é lindo demais para ser destruído, por causa de corações duros. Toma vergonha na sua cara, misericórdia, não, que caia fogo, que caia chuva, assim como Sodoma e Gomorra. Gente, tem gente que ora assim, eu fico desesperado. Irmão, vai para a praia, que coisa linda. Vai para a praça, olha as pessoas da rua. Deus é bom demais, olha a criação que maravilhosa. Pare de condenar o mundo porque você não acredita que as pessoas mudem, porque você é difícil. Nós somos sal, nós preservamos a nossa oração. Senhor, o Senhor criou um bairro maravilhoso, uma cidade maravilhosa. Em nome de Jesus, muda a vida das pessoas, mude o coração delas, Senhor. Mude o coração da juventude. Essa é a oração de um crente que é a partir da nova aliança. Nós somos sal, nós preservamos o mundo. A oração que só quer destruição não é do Espírito de Deus. Isso não é de Deus, é do quê? Misericórdia. Misericórdia. Uma igreja profética, a partir da nova aliança, ela é luz, ela mostra quem Deus é. Que Deus perdoa, que Deus quer nos salvar, que Deus quer restaurar casamento, quer restaurar vida, Deus quer curar pessoas. Isso que Deus é, nós mostramos isso. Mas e o pecado? O Espírito Santo vai mostrar. O Espírito Santo vai revelar. O Espírito Santo vai testificar essa pessoa os pecados. Nós somos a placa da casa que representa a nova aliança. Tem que estar dentro de nós, está na nossa cara, tem que estar escrito na nossa testa. Quando a pessoa olha para nós, ela vai ver o seguinte: nós somos filhos. Nós somos amados, nós somos queridos. O Pai nos ama. Essa é a nossa mentalidade, a mentalidade de que um pai olha para um filho, não veja a hora, talvez, você chegar para você olhar para o seu filho e você está dizendo: olha, você consegue, vai lá, você é bom, você consegue, pode correr, joga a bola, chuta desse jeito, vai lá, você consegue. Esse é um pai, mas a perspectiva dele de pai é: você é muito burro, você é incompetente, você não consegue, você é um inútil. Essa é a mentalidade de muitos, né? Mas no Novo Testamento, a partir de Cristo, não. Deus está dizendo: vai lá, levanta a hora. Eu acredito, eu vou impulsionar você. Hoje a palavra vai vir no seu coração para te animar. Porque quem profetiza, profetiza para fortalecer, para animar e para consolar. Esse é o nosso dever. Quantas pessoas Deus não quer levantar a partir da tua vida? Nós temos que nos colocar como profetas e profetisas da nova aliança. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Concluo.
Paulo e Barnabé, em Atos capítulo de número 13, minha devocional da manhã, lá no verso 47, disseram o seguinte: porque o Senhor assim nos determinou, eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Deus está dizendo, Paulo e Barnabé, diga para eles que eu coloquei vocês para serem luz. Os gentios, os que não creem em Deus, os que adoram falsos deuses, os que fazem coisas absurdas para outros deuses, eu coloquei vocês para representar quem eu sou. Através de vocês, eles vão conhecer o verdadeiro Deus. Então, se havia depressão, se havia raiva, ansiedade, medo, através de vocês, essas pessoas vão ser saradas e vão ser curadas. Deus colocou essa igreja, Deus colocou a sua vida como luz dos perdidos. Deus colocou você para fortalecer, para animar e para consolar. Existem pessoas que precisam que você comece a profetizar sobre elas. Nós não profetizamos caos, nós profetizamos vidas e restaurações. É isso que nós fazemos. Por mais que o casamento tenha tido diversos erros no caminho, nós somos aqueles que vamos dizer, olha, olhando os olhos aqui da carne está difícil, mas olhando pelo coração de Deus, Deus pode restaurar isso aí. É olhar para uma pessoa, como nós vamos fazer agora, dia 4, lá em Itaguaí, olhar para homens e mulheres, homens que são dependentes químicos e dizer, olha, Deus pode mudar a tua realidade, Deus pode mudar a sua vida. É isso que eles querem ouvir de nós. Não é chegar e falar assim, nossa, a cara do maconheiro, não é isso, não. É chegar lá e dizer, olha, eu profetizo sobre a sua vida, você vai vencer esse vício. Deus vai usar você para ser testemunha para muitos outros. Esse é o nosso dever. Então nós fomos chamados para ser luz, profetizar, uma igreja profética a partir da palavra do Senhor, a partir de Cristo, a partir da nova aliança, foi levantada para ser luz do mundo. Se coloque de pé, eu quero convidar você a fechar seus olhos comigo. Qual o Espírito está sobre você? O Espírito que profetiza vida, restauração, ou é um Espírito que só fala de desgraça, só vê demônio em tudo, sobre misericórdia? Qual o Espírito está sobre você? Feche os olhos, comece a falar isso com o Senhor. O povo vai cantar uma canção, eu quero que você tenha o seu momento de retrospecção com o Senhor. Comece a orar no seu lugar, comece a orar. Se questiona por que você não vê esperança, por que você não consegue acreditar que pessoas podem mudar. Comece a declarar restauração em casamentos nessa manhã. Oh Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Irmãos, talvez tenha alguém na mente de vocês, que vocês pensam assim, olha, eu acho que aqui vai ser difícil, eu acho que talvez não vai dar. Acho que aquele casamento também acho que não vai dar muito certo não. Eu quero desafiar vocês a se despir dessa velha aliança. Se despir desse achismo de que não dá, porque não há nada impossível para Deus. Então se você quer se despir, se você quer orar por alguém, eu quero convidar você a ser usado. Vamos orar aqui no altar do Senhor. Vamos orar no altar do Senhor. Aqui é o lugar de entrega, aqui é o lugar que você abre o seu coração. Existe alguém na sua mente que você precisa orar para que seja mudado, alguma vida que precisa ser transformada, algum casamento de amigos ou seu que está em problema. Vem para o altar, vamos clamar isso ao Senhor. Senhor, nós queremos apresentar a Ti no Teu altar vidas, queremos apresentar, Senhor, famílias, queremos apresentar, Senhor, situações, queremos apresentar, Senhor, algumas doenças que eu sei que somente o Senhor pode curar. Senhor, nós cremos que o Teu Espírito pode mudar realidades, o Teu poder muda.
vida. Senhor, o Senhor faz coisas impossíveis aos nossos olhos. Talvez, Senhor, existe algum amigo que achamos que não irá se converter. Talvez a gente ache, Senhor, que existem pessoas que não vão mudar, mas eu sei que o Senhor pode fazer diferente. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar, para mudar. Então, Senhor, a nossa oração é que nós entregamos elas aqui diante de Ti, Senhor. A Tua mão vá sobre eles, Senhor. A Tua vida vá sobre eles, Senhor. Comece a clamar, comece a orar isso. Clame pelo Senhor. Aleluia, Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Em todo tempo Tu és tão. Oh, Senhor, derrama unção. Vai de encontro, Senhor. Vai de encontro, Senhor. Vai de encontro à vida, Senhor. Vai de encontro aos nossos parentes. Vai de encontro aos nossos familiares. Vai de encontro, Senhor, a pessoas que acreditamos, Senhor, que talvez não há de dar certo. Vai de encontro ao Espírito Santo de Deus. Há pessoas, Senhor, que estão vivendo um luto de casamento, Senhor. Estão vivendo um luto dos seus familiares. Estão vivendo um luto, Senhor. Estão em desespero total. Nós declaramos nessa poderosa manhã que a sua mão está indo sobre eles. Que a graça do Senhor está indo sobre eles, Senhor. Impulsiona-nos, Senhor, a declarar palavras de mudança, a começar por nós, Senhor. Talvez nós achamos que nós não iremos mudar, que nós não iremos viver essas diferenças, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça vir sobre nós, em nome de Jesus, Senhor. Continue orando.